Lucas, o médico amado, escreve também acerca do Evangelho de Jesus. E os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 23. Lucas, capítulo 9, a partir do verso de número 23, um texto também muito conhecido. E nesse texto nós queremos refletir, queremos aprender da parte de Deus na noite de hoje. Lucas 9, 23, assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura que nos diz assim: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Jesus está aqui, irmãos, no início do seu ministério. Ele está ainda há alguns anos da cruz. Ele já é famoso, as pessoas conhecem-no. Ele instrui, ele ensina, ele é bem conhecido. Ele passeia pelas ruas, ele sobe ao monte para orar. Muitos conhecem o seu pai, José, sua mãe, Maria, seus irmãos, e percebem que ele está agora falando coisas que antes não falava, os seus ensinos, e carregando consigo multidões que ninguém arrebatava. Nenhum dos sacerdotes fazia isso. Nenhum dos homens do templo reunia tanta gente ao redor de si mesmo. Então Jesus era uma figura diferente. Agora havia algo muito interessante. Jesus Cristo já tinha alguns seguidores fixos. Ele já tinha os seus discípulos. Então havia multidões seguindo-o e havia aqueles que mais próximos ficavam, os 12. E dentre esses 12, 3 eram os mais achegados: Pedro, Tiago e João. Era assim o dia a dia do Senhor Jesus, entrando para lá, saindo para lá, atravessando o mar da Galileia, entrando na cidade, falando e ensinando por meio de parábolas. Parábolas eram pequenas histórias, verdadeiras ou não, que tinham por objetivo ilustrar uma grande verdade, e fazia milagres. Então, por conta de todo esse contexto, era muito comum as pessoas procurarem Jesus. Não vamos nos esquecer que Jesus Cristo, ele chega ao mundo exatamente depois do último profeta. O último profeta, irmãos, do Velho Testamento, que aparece nas páginas do Novo, é João Batista. A Bíblia nos diz que as leis e os profetas duraram até João. Então, João Batista, primo de Jesus, ele aparece nas páginas do Novo, mas ainda com a palavra do Velho. Ele vem anunciando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando João Batista chega, muitas pessoas vão procurá-lo. Por quê? Porque João Batista aparece depois de pelo menos 400 anos depois da última palavra de Deus. Alguns estudiosos dizem que foi entre 400 e 600 anos. Então, é um tempo considerável. Esse período, irmãos, entre o último profeta do Velho Testamento e a aparição de Jesus, ou de João Batista ali, ele é chamado pelos teólogos de período interbíblico, ou intertestamentário, entre os dois testamentos. Os mais práticos dizem
o silêncio de Deus, porque nesse período Deus não se manifestou, vai se manifestar por meio de João Batista. Quando João Batista aparece, muitas pessoas acham que ele é o Messias. E ele diz, não, aquele que eu anuncio, ele é maior do que eu não sou digno nem de, curvando-me, tirar as suas sandálias. Quando ele está com os seus discípulos, e João Batista, e Jesus aparece próximo, ou passa próximo, ele, João Batista, testemunha quem é Jesus, dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a respeito dele que eu venho falando para vocês. João dá testemunho acerca de Jesus. Então, os discípulos de João, eles vão agregar-se às multidões que passam a seguir Jesus. Então, existe uma coisa muito prática em Jesus. Jesus é diferente. Jesus cativa muitas pessoas. O diálogo dele é diferente, o ensino dele é diferente. O texto bíblico vai dizer que as pessoas testemunham que o ensino de Jesus é diferente, porque ele fala com autoridade. Ele fala de uma maneira diferente. Ele fala do reino de Deus de uma forma fácil. Ele fala aquilo que o povo precisa ouvir, não aquilo que o povo quer ouvir, mas aquilo que ele necessita. Então, com muita facilidade, nós vemos o que está escrito no verso de número 23. As multidões se aproximam de Jesus. Os discípulos também gostam de ouvir o testemunho de Jesus, os ensinos de Jesus. Se os irmãos mantiverem a Bíblia ainda aberta aí, os irmãos vão perceber aí, a partir do verso de número 18, sobretudo nos versos 20 e 21, onde o próprio Pedro diz, Senhor, para onde iremos? Tu és de fato o Filho de Deus, tu és o Cristo de Deus. Então há um testemunho, há uma confissão, eles vão conhecendo Jesus. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre o tema as implicações do discipulado. As implicações do discipulado. Esse é o título da mensagem de hoje. Será que todo mundo que gosta de Jesus é discípulo? Será que todo mundo que está no meio de uma multidão onde Jesus está, todos são discípulos de Jesus? Vamos observar na noite de hoje, por meio desse texto, as implicações de ser discípulo de Jesus. A primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que ser discípulo é tomar uma decisão de seguir Jesus. Ser discípulo é tomar uma decisão de seguir Jesus. Verso de número 23. A mensagem vai estar baseada basicamente aqui. Se alguém quer vir após mim. Se alguém quer vir após mim. Observe muito bem que Jesus está falando a todos. Ele está falando aos discípulos que estão presentes e ao grupo maior, às multidões. Ele está falando isso não só para a liderança, ele está falando isso para todo mundo. Esse chamado não é exclusivo para alguns, esse chamado é para qualquer um. Não é somente para pastores, não é somente para missionários ou líderes de igreja, é para aqueles que querem seguir a Jesus. Isso é muito importante. O que fica muito claro aqui na ideia do discipulado, irmãos, é que discipulado nunca foi algo superficial. Nunca foi. Discipulado implica, irmãos, em identidade. Jesus Cristo nunca enganou quem quer que fosse. Nas várias manifestações, nas várias ocasiões, ele deixou muito claro o custo do discipulado, o custo de ser discípulo. E isso nos faz lembrar algumas coisas que são muito importantes. Não existe discipulado sem seguir a Jesus. Não existe. Então, o discipulado aqui, irmãos, começa com a decisão de seguir Jesus. O texto prossegue aqui, irmãos, dentro desse ponto aqui, é que ele diz, se alguém quer vir após mim.
Isso implica, irmãos, em estar seguindo os seus passos. Não é mandando, não é lado a lado, mas seguir. Falaremos mais sobre isso daqui a alguns minutos mais. Mas isso implica em caminhar após Jesus, seguir suas pegadas. A Escritura, irmãos, nos ensina que o coração humano, naturalmente, ele vive afastado de Deus. Há necessidade de se aproximar desse Senhor. E não apenas de se aproximar, mas de seguir. Sabe por quê, irmãos? Porque as multidões seguiam Jesus. E isso é claro. Nós temos conhecimento disso. Mas nem todos das multidões eram seguidores de Jesus. Eles seguiam Jesus pelos mais diversos motivos. O discipulado começa com a decisão de seguir diretamente a Jesus. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, uma segunda implicação do discipulado, irmãos, é que ser discípulo implica em negar-se a si mesmo. O texto é autoexplicativo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Essa expressão, a si mesmo se negue, irmãos, vai na contramão do que o mundo diz. O que geralmente o mundo diz? Siga o seu coração. Seja feliz. Se isso não traz problema para você, não é errado. Se o teu coração está em paz, vai fundo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e terrivelmente corrupto, diz a Bíblia. Quem o conhecerá? Então, a segunda implicação de ser discípulo é abandonar o próprio eu. Negar a si mesmo, irmãos, não significa desprezar a nossa identidade ou quem somos. Não significa isso, essencialmente. Negar-se a si mesmo, irmãos, significa algo muito mais profundo. Significa renunciar ao governo da própria vida. E isso é profundo. Isso não é simples, isso não é rasteiro, isso não é raso, isso é profundo. E por que isso? Por conta do pecado que habita em nós. O pecado que habita em nós, irmãos, ele nos afasta de Deus e nos afasta de todas as coisas boas que Deus deixou. Então, há a necessidade de uma profunda transformação, porque sempre nós queremos tomar o controle de todas as coisas. Queremos nós assumirmos o controle de nós mesmos, dos nossos planos, dos nossos caminhos, dos nossos valores. Mas o discípulo do Senhor Jesus Cristo, diz ele, negue-se a si mesmo. Então, há necessidade de uma mudança que ela não é simples, ela é profunda e ela é radical. É como se disse, a minha vida não pertence mais a mim. Agora eu sigo a um Senhor. Ela pertence ao Senhor. Negar-se a si mesmo, irmão, significa colocar Cristo no trono do coração. E isso envolve todas as áreas da vida, não algumas, não várias, mas todas. Isso envolve abandonar pecados de estimação, que é uma expressão que eu sempre uso. Os pecados de estimação são aqueles que a gente não abre mão de forma nenhuma, a gente adora. A gente vai lá, dá um carinho nele, volta, abandona um, mas aqueles não. Eu chamo de pecados de estimação. Isso envolve abrir mão de orgulho, de planos pessoais. Significa obedecer a Deus mesmo quando não entendemos. Seguir a Deus não é entendê-lo, é obedecê-lo. Vai além. É uma vida, irmãos, que ela se traduz em rendição. E isso quem nos ensina é o próprio Senhor Jesus, no pior momento da sua vida, quando antes da sua morte, no Getsemane, ele diz, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice sem que o beba. Entretanto,
seja feita a tua vontade e não a minha. É saber que há um plano maior de Deus. Discípulo implica em negar-se a si mesmo. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, uma terceira implicação de seguir a Jesus Cristo. Seguir a Jesus, irmãos, implica em tomar uma cruz e carregá-la todos os dias, não aos domingos. Todos os dias. O texto diz: dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Hoje, irmãos, o significado da cruz, ela pode ser um significado bacana, legal, proveitoso. Hoje ela é símbolo de vitória, sobretudo a cruz vazia, significa a vitória de Jesus sobre a morte e acabou se tornando um símbolo maior do cristianismo, ou um dos mais importantes, o símbolo da cruz vazia. Mas nem sempre foi assim. Quando Jesus falou essas palavras, ele estava debaixo do jugo romano. Quem dominava Jerusalém era o Império Romano. A expansão do Império Romano tomou conta também da cidade de Jerusalém. E carregar a cruz significava dizer que você estava exposto a um vexame, exposto a uma derrota. Você era a pior das pessoas. Fazia parte da pena do condenado levar a sua cruz. Então, carregar a cruz era você estar exposto. Por isso que quando Jesus Cristo estava carregando a sua cruz, as pessoas meneavam a cabeça. Diziam: olha aí, está vendo? Olha, um coitado. Ainda dizia que era filho de Deus. É você se expor, é você se assumir. Então, carregar a cruz aqui, irmãos, é você saber que você está se expondo por esse nome. É caminhar para a morte, é você saber que você está carregando algo e naquilo você vai morrer. Portanto, essas palavras têm um peso muito maior no passado do que nos dias de hoje, porque hoje a cruz significa a libertação, a vida eterna, mas não naqueles dias. Então Jesus não está enganando, não há palavras doces sobre o discipulado. Isso significa que envolve a disposição de sofrer por Jesus, de morrer por Jesus. Não significa dizer que nós devamos procurar o sofrimento. Não, o discipulado já traz consigo isso. Isso é natural. Nós vamos encontrar, irmãos, um grande litígio dentro de nós mesmos quando cremos em Jesus. É o Espírito lutando contra a carne dentro de nós. É o velho homem com o novo homem. Por vezes isso vai além, dentro da família, a falta de aceitação por parte de algum membro da família, o pai, a mãe, os irmãos, os amigos, tudo isso é levar a cruz. Às vezes, irmãos, nós pensamos também que eu só devo ser fiel ou buscar a Deus em alguns eventos durante a semana, quando tem um trabalho na igreja, sobretudo aos domingos. Não, a Bíblia não fala disso. Jesus Cristo não estabelece data nem agenda, ele diz dia após dia. Então é de domingo a domingo, passando pela segunda, pela terça, pelos dias frios, pelos dias bons, pelos dias não bons. Jesus Cristo está falando de uma caminhada diária, não eventual. Ele está falando que esse envolvimento, ele não é temporário, mas é um envolvimento constante. Todos os dias escolhendo novamente seguir a Cristo e carregar uma cruz. Entretanto, nós não estamos sozinhos e glorificado seja o nome do Senhor por isso. Nós não estamos sozinhos nunca. Aquele que nos chama para carregar a cruz é aquele que primeiro conseguiu levá-la até ao Calvário e venceu ali por cada um de nós. Quarta lição que nós aprendemos sobre as implicações do discipulado. Discipulado, irmãos, sobre todas as coisas, é seguir
unicamente a Jesus. Eu não quero repetir tanto aquilo que eu já falei no primeiro tópico, mas eu quero enfatizar outras coisas. Discipulado é seguir a Jesus. Ele diz: tome a sua cruz e siga-me. A essência do cristianismo é seguir. Observe bem, não é entender, é seguir, é obedecer. Ser cristão ou ser discípulo, irmãos, não é aceitar um conjunto de regras ou ideias ou ideologias de alguma religião. Seguir a Jesus, irmãos, não é seguir um pastor, não é seguir um nome, não é seguir uma igreja, uma ideologia ou meia dúzia ou uma dúzia de versículos dos quais nós mais gostamos. É seguir a Jesus, e isso implica em uma consagração. Aprender com Ele, imitar o seu caráter, viver segundo a palavra, significa olhar para Jesus e dizer: eu quero ser igual. Eu quero ser igual. Há um livro, irmãos, que é um best-seller, que eu indico aqui para os irmãos. Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Eu indico a leitura desse livro. Você pode comprá-lo fisicamente ou baixar pela internet em PDF. É um livro enriquecedor. É um livro que nos leva a refletir exatamente sobre isso. A vida com o Senhor no dia a dia, na empresa, no trânsito, em casa, nas festas, enfim, em qualquer lugar, porque nós não estamos, irmãos, seguindo ideologias. Nós não estamos seguindo placas denominacionais. É muito mais do que isso. É seguir a Jesus. E nós dizemos, e eu digo isso, irmãos, que Jesus não cabe dentro de uma igreja. Jesus não cabe dentro de um esboço teológico. Ele é muito maior do que isso. Jesus vai além da nossa compreensão. Ele é muito maior. Os próprios discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós temos aprendido isso, falamos sobre isso nesses 2 últimos domingos, Mateus capítulo 5, depois Lucas capítulo 5, na pesca maravilhosa. A gente observa que Jesus, ele vai além da nossa compreensão. Seguir a Jesus é isso, queridos. É saber que Ele é maior do que a igreja, Ele é o Senhor da igreja. É maior do que a nossa lógica não comporta a glória do nosso Senhor. Nós seguimos a Cristo porque nós fomos alcançados pela graça dEle. A graça desse Deus transforma o nosso coração e nos conduz a uma nova vida. Por isso, o discipulado é a evidência de que realmente nós estamos sendo alicerçados no Evangelho de Jesus. Concluindo a nossa reflexão sobre discipulado na noite de hoje, irmãos, quando nós ouvimos essas palavras do verso 23, tome a sua cruz e siga-me, nós percebemos que discipulado é muito mais do que ser membro de igreja. Discipulado é muito mais do que fazer parte de multidões. Discipulado é muito mais do que gostar de coisas de crente. Cantata, acampamento, festa, Natal, Ano Novo, as festas que crente faz, que todo mundo gosta ou deveria gostar. É muito mais do que isso. Isso é ser parte da multidão. Jesus Cristo, Ele fala às multidões: se alguém quer vir após mim. Eu quero chamar a sua atenção para uma forma de identidade. Um mestre sempre ele se posiciona à frente das pessoas. Basta que nós vejamos como é numa escola ou na igreja. Na escola o professor chega, ele não senta no fundo da sala. Ele senta no lugar próprio do professor. E o aluno? Senta no lugar dele de aluno, porque ele entende qual é a posição dele. Ele está ali para aprender, para ouvir. Então observe bem, o mestre, o professor, ele fala para todos.
Mas seguir é diferente dessa postura, é estar atrás acompanhando. Então a palavra para as multidões, ela é a mesma para nós no dia de hoje. É algo que é muito profundo e transformador. É um chamado a negar a nós mesmos, a tomar uma cruz diariamente, não eventualmente, e seguir de maneira fiel, não quando eu entender. Jesus foi fiel, queridos, em todo momento, e nos diz a Bíblia, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, a mais vergonhosa de todos. Esse caminho, irmãos, pode parecer difícil aos olhos humanos, mas ele não é impossível quando recebemos a graça e a capacitação daquele que nos chama. É um caminho que é a verdadeira vida. Portanto, esse versículo, irmãos, é um convite, é um desafio, quando ele está dizendo, inclusive no verso seguinte, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Ele está dizendo, siga-me porque vale mais. Me seguir é o melhor. De que adianta ter tanta coisa e perder exatamente isso que é mais precioso? Ele já está indicando que segui-lo vale mais do que todas as coisas. Não vai deixar absolutamente nada nos faltar, nem as lutas. Quando nós consagramos a nossa vida a Cristo, nós não estamos perdendo a nossa vida, nós estamos ganhando a vida eterna. E isso é um valor, irmãos, que o mundo, nem nada nesse mundo, pode sequer igualar. Na verdade, nós estamos encontrando em Cristo a razão da vida. Somente em Cristo existe essa verdadeira graça, esse verdadeiro perdão, essa verdadeira real e esperança eterna é somente em Cristo. O que nos cabe, irmãos, como crentes em Cristo, é fazer uma análise muito clara dentro de nós mesmos, sem olhar para ninguém, sem pensar em ninguém, cada um consigo mesmo. Eu de fato estou seguindo a Cristo? Ou eu estou seguindo uma igreja? Ou eu estou seguindo um pastor, uma ideologia, uma bandeira? Eu estou seguindo coisas? Ou estou sendo de fato um seguidor de Cristo? Quem é Jesus para mim? Eu estou procurando Ele só porque eu gosto das coisas dos crentes? Daquilo que Ele fala? Eu gosto de ouvir Jesus. Jesus é legal. Ele fala, olha, eu adoro. É isso que me faz ir até Jesus? Muitas multidões seguiam Jesus por essas coisas. E Jesus sabia disso. Após a multiplicação de pães e peixes, de novo estavam lá muitas e muitas multidões, diz o texto. E Jesus disse, vocês estão me procurando porque vocês viram os pães e os peixes. Eu sei disso. Vai ter mais pão e peixe para vocês, não se preocupem, mas vocês vão morrer no inferno de barriga cheia se não houver arrependimento. Jesus, queridos, Ele não veio para nos fazer nos sentir melhores. Não, o nome disso é praia. O nome disso é shopping, salário bom, conta gorda. Isso nos faz sentir bem. Jesus não veio para isso, Ele não é dinheiro. Jesus Cristo veio fazer o que ninguém pode fazer no mundo. Ele veio salvar. E isso, cinema não faz, teatro não faz, dança não faz, música não faz, igreja não faz. É obra exclusiva dele. É Ele quem transforma, é Ele quem pode todas as coisas. Eu estou seguindo a Ele porque é legal o ambiente ou porque Ele é verdadeiramente o meu Senhor, o Senhor da minha vida. Que na noite de hoje, irmãos, a palavra do Senhor nos traga a uma reflexão de transformação. Que hoje essa palavra do Senhor nos cause o impacto de nos fazer perder o sono, mas não perder a alma. Que
que nos faça repensar a nossa vida como crentes, nosso compromisso com a obra do Senhor e, sobretudo, com o Senhor da obra. Caso contrário, irmãos, faremos parte de uma multidão. E como eu sempre digo, irmãos, de que adianta uma igreja cheia de pessoas vazias, de gente que não tem Cristo? De que adiantam essas coisas? Não adianta para nada. Se alguém quer vir após mim, disse o Senhor Jesus, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e siga-me, que a noite de hoje seja uma noite de salvação, uma noite de encontro com o Senhor, de consagração, de santificação em nome de Jesus. Amém.